Dentre as profissões novas que surgem a cada dia para atender às mais diferentes demandas do mundo moderno, uma delas destaca-se pela grande necessidade que as pessoas estão tendo no sentido de serem orientadas e acompanhadas em sua dieta alimentar. Obesidade, problemas com a digestão e saúde desequilibrada na química alimentar dos indivíduos tem sido um dos grandes entraves para se ter ou manter uma vida sadia. Para dar conta desta situação, surge no mercado a profissão de personal diet, que é desempenhada por um profissional da área de nutrição, não somente orienta, mas vai até a casa do cliente e lhe ensina ou treina a sua cozinheira em técnicas de preparo de alimentos mais sadios. A nutricionista Mariana Barbosa Leite, entrevistada do Inspirar de hoje, diz que percebeu que muitos dos seus clientes que iam ao seu consultório não conseguiam obter resultados significativos de suas instruções, justamente porque nem sempre tinham em casa cozinheiras que sabiam preparar os pratos de forma saudável, ao mesmo tempo que ofereciam um paladar gostoso. E isto é fundamental, pois comer bem, indubitavelmente, é um dos grandes prazeres da vida. O personal diet vai até a sua cozinha para ensinar a arte de cozinhar de forma personalizada, dentro das suas necessidades nutricionais e sempre visando uma boa saúde. Além de tratar o paciente de forma individual, o profissional envolve toda a família num projeto de desenvolvimento de educação alimentar, com a garantia de que, desta maneira, os resultados da orientação nutricional sejam seguidos e consigam promover uma melhor qualidade de vida. E assim o seu programa de qualidade de vida, inspiração e autodesenvolvimento, o Inspirar, aqui da TV Guará, vai ficando cada vez mais perto de você, lhe ajudando a viver cada vez melhor. Portanto, sai daí não, porque nós já estamos no ar. Pois é, mais uma edição do seu Inspirar, aqui da TV Guará com o Cidinho Marques. Seja bem-vindo a mais essa edição. É sempre um prazer, com a sua licença, entrar em sua casa e conversar com você, provocar você e a sua família, para que você pense um pouco mais sobre a sua qualidade de vida, o seu autodesenvolvimento, espiritualidade e, sobretudo, inspiração, motivação. E por falar em motivação e inspiração, o programa de hoje não podia ser mais inspirador, porque vamos falar de um assunto de suma importância, a qualidade do seu alimento. Como é que você come? Você come muito ou come bem? Você se alimenta ou apenas come? Quais são os problemas que você tem ao não saber comer? Quais são as vantagens de aprender a comer bem? E quem é que pode lhe ajudar? Justamente o profissional da área. E por isso nós temos a satisfação de trazer aqui ao nosso estúdio a nutricionista Mariana Leite, que é nutricionista, mas mais do que isso, é uma personal diet, aquela que vai à sua casa, ensina você, a sua empregada, a sua cozinheira, a fazer uma alimentação boa. Portanto, seja bem-vindo e aproveite bastante. Mariana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muitíssimo bem-vinda. Tenho certeza absoluta que esse programa vai fazer muito bem à saúde de muita gente. Nossa câmera está à sua disposição para o seu alô inicial. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui no dia de hoje com vocês. Mariana, vamos começar da problemática. Vamos começar daquilo que todo mundo não se cansa de falar, mas ninguém está se resolvendo nessa questão. Ou pelo menos muita gente não está se resolvendo nessa questão. Por que que o mundo está tão cheio de obesos ou também de pessoas abaixo, né, do peso ideal? Por que que as pessoas estão sofrendo deste mal e por que que isso está tão generalizado? Nunca se falou tanto em alimentação, né? A gente vê na televisão, no jornal, da revista, toda hora surge uma dieta nova, surge um alimento novo, mas com tantas ferramentas, as pessoas não conseguem utilizar. É tanta novidade, é tanto... hoje um dia o alimento é bom, amanhã já é o vilão. O ovo, por exemplo, foi o vilão da história. Hoje já se sabe que que o ovo já não é mais o vilão, que o ovo já é o mocinho. Então são muitas informações que às vezes as pessoas, por ignorância no fato de ignorar, realmente não conseguem se enquadrar nesse novo padrão, né? E como nós estamos num mundo de plena
era da comunicação, da informação, as pessoas estão sabendo mais do que no passado. E talvez isso preocupe mais porque termina mostrando dados, não é isso? Mas por detrás da ignorância ou do conhecimento, há também fatores psicossociais, né? Fatores como, por exemplo, a ansiedade, a correria, o não ter tempo para comer direito, por exemplo. Até que ponto isto aí é o grande vilão? É todo vilão, né? Eu diria que é todo vilão. As pessoas hoje realmente acabam almoçando na frente do computador ou acabam comendo um sanduíche, um fast food, porque não tem esse tempo de sair de cima da mesa e ir ali num restaurante, até que seja, para se alimentar de forma correta, né? E junta com ansiedade, com estresse, com problemas na família, e isso acaba deixando, né, a pessoa doente. E aí vem os fatores também genéticos, né? Aquela herança que a gente tem, aquela sementinha que a gente já traz guardado aí do pai e da mãe, e que se a gente não conseguir lidar isso, a gente acaba alimentando e vai se tornar um problema muito mais sério. Já que estamos na época de Copa do Mundo, deixa eu perguntar para você, esses fatores genéticos que às vezes as pessoas pensam que estão condenadas mesmo, não tem jeito, é possível driblar a genética? Sim, a gente tem o fator genético e o fator ambiental, né? O ambiental seria aí a alimentação, o estilo de vida, a prática ou não de atividade física. Se eu tenho o meu fator genético e o meu ambiental, ele é colaborador, ou seja, eu tenho um estilo de vida saudável, me alimento de uma forma boa, eu faço atividade física, eu bebo água, esse genético ele vai ficar adormecido, ele vai ficar ali guardadinho. Eu tenho essa probabilidade, mas ele está ali esquecido. E se eu fizer o contrário, se eu tenho genético e acabo ajudando esse fator genético de uma forma negativa, ele vai realmente estourar. Você falou em ficar doente, né? As pessoas não driblam o genético e nem tampouco driblam o ambiental e terminam adoecendo. Quais são as doenças mais comuns, quais são os males da saúde mais comuns por conta de uma má alimentação? Não só da qualidade dos nutrientes, mas do jeito de se comer. Quais são alguns dos problemas mais comuns acarretados por isso, Mariana? Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha as doenças isoladas. A gente tinha obesidade, a gente tinha o diabetes, a gente tinha a pressão alta, a gente tinha o colesterol alto. Hoje, a pessoa tem tudo isso junto. Isso a gente dá o nome de síndrome metabólica. Então, a pessoa, ela é uma doença ambulante, mais ou menos desse jeito, né? Ela não tem só um problema, ela acaba tendo todos esses juntos. É difícil hoje entrar no consultório uma pessoa que tem apenas um problema. Ah, eu vim aqui para resolver um problema X. Hoje as pessoas, além desses que eu citei, têm gastrite, tem refluxo, tem algum certo de intolerância por conta dessa má alimentação e por conta desse estilo de vida. Fala uma coisa pra gente, Mariana. Todo mundo sabe que comer muito não significa comer bem. Como é que você definiria comer bem? Primeiro, comer bem é estar nutrido, né? É colocar os nutrientes que a gente precisa para dentro do nosso organismo. Quais são esses nutrientes tão importantes? As vitaminas, os minerais, fibra e um nutriente, quer dizer, na verdade não é um nutriente, né? Um alimento que a gente às vezes esquece é a água, né? A principal fonte aí da nossa longevidade, da nossa juventude, está aqui num simples copo de água. E as pessoas esquecem realmente de beber água durante o dia. Qual é a quantidade mínima que se deve beber por dia de água? Cada um tem um percentual de água que deve ser consumida. A gente calcula pelo peso corporal. Então, é em média 40 mililitros de água por quilo de peso. Então, eu peso 60 quilos, ixi, até revelei meu peso, né? 60 quilos, eu faço 60 vezes 40 e vai dar um X lá, um valor. É esse valor que eu preciso tomar de água. Água mesmo, não é suco, não é refrigerante, não é água com gás, é água mesmo. Muito importante isso, porque não sei por que razão as pessoas não têm esse hábito, né? Eu sou um dos que não tem, mas não sou só eu. Eu vejo que à minha volta, a não ser aquelas pessoas que já conseguiram se acostumar a tomar essa quantidade mínima de água por dia. E todo mundo sabe que faz bem. Agora você está explicando melhor ainda. Falemos alguma coisa sobre a questão da educação para a alimentação.
Eu não sei se os currículos escolares estão contemplando isso, não sei se isso faz parte da educação informal em casa, da família. Qual seria a sua sugestão para que o brasileiro, o maranhense, aprendesse a se alimentar melhor? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Tem a escola que precisa e hoje está um pouquinho mais preocupada, sim, com a qualidade do lanche escolar. Muitas escolas hoje também já têm o hábito de proibir até o consumo de refrigerantes ou de biscoito recheados durante a semana. Eles só liberam uma vez na semana. Isso é ótimo. Mas aí chega o pai no consultório e não sabe o que dá. Então tem a família também por detrás que precisa colaborar, né? Isso é um conjunto que a gente precisa levar em consideração. As crianças hoje também já estão mais disponíveis para isso. Como a gente falou no início, a gente tem mais informações. Então as crianças já estão, às vezes, até educando os próprios pais. Eu vejo isso muito numa escola que eu trabalho, que as crianças aprendem lá e falam, olha tia, meu pai começou a comer uma coisa diferente porque eu disse que era gostoso. Isso é muito gratificante. Eu sei, Mariana, que cada caso é um caso. As pessoas vão se alimentando de acordo com uma série de fatores que você sabe mais do que ninguém. Mas, se você pudesse, de maneira geral, dizer o que é que deve compor um bom prato, uma boa refeição, de modo geral, o que é que deveria ter neste prato? Vamos citar o almoço, né? Que é uma das principais refeições que a gente tem. O velho e bom arroz com feijão, que é um casamento perfeito. A gente precisa, pode e deve comer essa mistura de arroz com feijão. O arroz sozinho é só carboidrato, o feijão sozinho também. Se a gente juntar os dois, a gente acaba formando uma proteína. Então, dá saciedade, é rico em fibras. Que mais que tem que ter no meu prato? Uma boa porção de vegetais, uma saladinha crua ou uma saladinha cozida e uma proteína. De preferência uma proteína branca, uma carne ou um peixe, que a gente tem aí esse mar todo à nossa disposição e às vezes acaba não usando. Só isso, a gente não precisa de mais nada. E falando um pouquinho mal aqui dessa região, né? O maranhense tem hábito de comer farinha. A farinha aí acaba, estragando esse prato, né? Por quê? Porque a farinha é rica só em carboidrato, não tem nutriente, então ela não vai nutrir, ela só vai realmente aumentar o valor calórico e vai causar uma série de problemas aí como gastrite, constipação, que é a prisão de ventre. Deixa eu puxar agora uma polêmica. Você falou em proteína. Sim. E essa polêmica que existe entre ser vegetariano e ser apenas carnívoro, isso é possível, não é possível, isso é recomendável, não é? As pessoas ditas vegetarianas, elas realmente conseguem evitar a proteína animal e serem, digamos, terem saúde com isso? E as pessoas que só comem carne, quais são os malefícios? Como é que você vê essa polêmica de vegetarianismo e o carnivorosismo? O carnivorosismo, digamos assim. É uma faca aí, né, que a gente fica no meio, né? É complicado. Hoje é praticamente impossível a gente não comer proteína de origem animal. Por quê? Porque além das carnes, né, frango, carne bovina, peixe, a gente tem a proteína do ovo, a gente tem a proteína do leite, que também fazem parte dessa proteína animal. E tudo que a gente vai comer, a gente acaba encontrando isso, né? Mas as pessoas que são adeptas a essa dieta mais restrita, o vegetarianismo, também tem várias vertentes. A gente tem o vegetarianismo restrito, que são os veganos, que não consomem nada de produto animal, inclusive gelatina. A gelatina de caixinha, que tem um pouco de colágeno, o colágeno vem lá do tutano do boi, não comem. Isso já é uma parte mais, não é radical no sentido de eles serem, não sei nem explicar, não serem radicais de alimentação mesmo, né? A gente tem o ovo-lacto vegetariano, que não come frango, não come carne, não come peixe, mas come o ovo e toma o leite, né? Então, dentro disso tudo, já se criou vertentes para a gente conseguir atender a gregos e troianos. E a gente tem o outro extremo também, que são os carnívoros. Já se sabe hoje que o consumo exagerado, principalmente da carne bovina, está correlacionado a alguns tipos de câncer, principalmente câncer de intestino.
né? A gente não precisa ser radical, a gente pode sim comer uma carnezinha de vez em quando, é claro que evitando aquelas carnes gordas, com excesso de gordura, né? Aquela picanha com aquele 2 dedinhos ali da gordura branca. E se eu puder consumir mais proteínas brancas, a carne de frango e o peixe, melhor para a minha saúde. Já que você falou em carne, tanto a carne branca, a carne do frango, como também a carne bovina, o senso comum sempre fala dessa quantidade de hormônios que ambas carregam. Inclusive, há uma pesquisa publicada pela revista Mente e Cérebro a respeito da precocidade da puberdade de meninos e meninas devido à quantidade de hormônios que, por exemplo, os frangos trazem. Não só os frangos, mas todos esses que são alimentados com hormônio para poder engordar mais rápido, tudo bem. Isso procede? Sim, é verdade mesmo? Sim, isso é tristemente verdade. A gente vê hoje meninas com 9, 10 anos já ficando mocinhas, né, como se dizia antigamente, já entrando aí na puberdade. Os meninos também têm um crescimento maior de pelos, de órgãos genitais por conta desse consumo exagerado aí de hormônios. Isso com certeza traz consequências perigosas. Muitos, inclusive crescimento, né? As meninas que acabam menstruando cedo têm uma dificuldade de crescer, então as meninas estão ficando mais baixas hoje. Então, de repente, tanto meninos como meninas, todo mundo em geral, mas meninas e meninos talvez devessem cuidar mais do balanceamento da sua refeição para evitar, ou pelo menos diminuir, né, essa tendência. Vou te fazer uma pergunta para você responder no próximo bloco, mas vai ficar logo no ar. Você falou da qualidade dos ingredientes, dos nutrientes de uma boa refeição. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o prato está feito, a refeição está montada dentro dos conformes, mas de repente preciso saber comer, preciso saber mastigar, etc, etc. Não é tão simples assim como se imagina. Eu queria que você desse umas dicas para os nossos telespectadores no próximo bloco. Portanto, você que está nos vendo não vai sair. Você vai aprender a comer agora, nesse segundo bloco. Fique aí que nós voltamos já já. E estamos de volta com o Seu Inspirar aqui da TV Guará, falando hoje sobre nutrição, sobre personal diet, um profissional novo que surgiu no mercado e que ajuda a gente a saber comer para ter saúde e viver melhor. Mariana Leite está conversando conosco desde o primeiro bloco e no finalzinho do bloco passado ela ficou nos devendo uma resposta a respeito de como comer. Discutimos muito sobre os principais ingredientes de um bom prato, de uma boa refeição, mas agora gostaríamos de ouvi-la no sentido de quais são as dicas para que a pessoa possa realmente degustar de forma sadia uma refeição. Bom, o primeiro passo é sentar a uma mesa, longe de barulho, longe de estresse, realmente estar ali para se alimentar, não fazer nada junto, assistir televisão, falar com o marido, né? Claro que aquela conversinha, tudo bem, mas não vai brigar com o marido, não vai brigar com os filhos, justamente nessa hora tão importante para o nosso organismo, né? Estou com o meu prato pronto ali na frente, o que eu preciso fazer? Mastigar. Quanto mais eu mastigar, mais fácil vai ser a minha digestão. Eu sempre brinco com os meus pacientes que estômago não tem dente. Então, a gente precisa que esse alimento chegue bem mastigado. A quanto que eu devo mastigar? No mínimo 30 vezes. E isso acaba sendo depois automático. A gente conta as primeiras vezes e depois a gente vai aprendendo a mastigar. Entre uma garfada e outra, a gente deve pousar o nosso talher no prato. Se eu fico com ele na mão, eu fico com aquela vontade, aquela ganância de querer comer muito rápido. Então, pousar o talher
o garfo, a faca, para eu poder mastigar de forma confortável. E nunca ingerir líquido durante a refeição. O nosso estômago, ele é um material elástico. Se eu coloco ali dentro alimento sólido com líquido, a tendência é que ele se dilate. Então, evitar ficar tomando líquido durante a refeição. E evite também ficar falando. Quando a gente fala, a gente acaba engolindo ar. E isso causa aquela sensação de empachamento, de gases dentro do estômago. E a soneca depois do almoço? É aconselhável? Sim. Logo após o almoço? Quanto tempo depois do almoço? Como é que funciona isso? Eu posso sair da mesa e já deitar ali, fazer um repouso breve de 15, 20 minutinhos no máximo. Por quê? Quando eu como, maior parte do meu sangue está voltado para a região do estômago, para auxiliar nessa digestão. Então, naturalmente, vai faltar sangue para a parte superior, que é a cabeça. Então, realmente, eu vou ficar um pouquinho mais sonolento. Se falta sangue, falta oxigênio. Então, eu vou ficar com aquela sensação meio de preguiça. E esse primeiro passo da digestão, que é a digestão no estômago, fica aí entre 20 e 30 minutos. Então, é saudável, sim, tirar uma sonequinha, ou se não quiser dormir, pelo menos relaxar esses 15, 20 minutos após a refeição. Antes da entrevista, Mariana, nós falávamos nos bastidores sobre a questão da água, a respeito da água gelada ou da água de temperatura natural. E você defendeu um pouco a questão da ingestão de água gelada. Pode explicar de novo por quê? Achei interessante aquilo. A água gelada, ela é termogênica. O que é termogênica? É que auxilia, que aumenta o nosso metabolismo. O nosso corpo tem uma temperatura média de 34, 35 graus. Uma água gelada que saiu da geladeira tem uma temperatura média entre 4 e 7 graus. Para eu poder absorver essa água dentro do meu organismo, eu preciso que essa água que eu ingeri de 4 a 7 graus se eleve até a temperatura corporal. E quando eu faço isso, consome energia. E isso aumenta o nosso metabolismo. É claro que eu não vou ficar tomando água gelada o dia inteiro. Água gelada é bom durante o dia. De manhã, por exemplo, em jejum, é ótimo para o intestino, para quem tem problema de prisão de ventre, tomar um copo em temperatura ambiente. Isso os orientais fazem direto. E a Mariana me contou que é por isso que muitos modelos chupam gelo, né? O tempo todo, para facilitar justamente a perda de peso. Gente, vocês estão notando que há muita informação. Eu sei que essas informações nem sempre são todas novas para vocês. Eu sei que o seu gastro, eu sei que o seu médico deve lhe instruir até mais profundamente, porque conhece mais o seu caso. Você também pode ter acesso a leituras, a vários programas de educação alimentar. Mas às vezes isso não é suficiente, é preciso que tenhamos algo mais, porque o hábito, o mau hábito é muito difícil de ser tirado. Assim como adquirir um bom hábito, um novo hábito também é difícil. E por isso você precisa de ajuda. Daí porque eu convidei a Mariana para vir aqui hoje. Porque ela é uma personal diet, uma profissão nova que surgiu, que não só orienta, mas vai até a sua casa, ensina a sua cozinheira a cozinhar, de acordo com esses pré-requisitos, e acompanha o seu desenvolvimento. Eu queria então perguntar para a Mariana quando é que surgiu essa nova profissão, digamos assim, e como é que você se envolveu nela? O personal diet surgiu dessa necessidade das pessoas se alimentarem bem dentro de casa. Muitos dos meus pacientes iam no consultório, eu passava o programa de alimentação, ou seja, come isso nesse horário, come aquilo no outro horário, e elas voltavam depois de 30 dias sem resultados realmente bons, sem resultados notáveis. E eu perguntava, mas por que o senhor, por que a senhora não conseguiu? Ah, minha cozinheira, minha empregada não sabe. E eu também não sei cozinhar, não gosto de cozinhar, não tenho tempo de cozinhar. Isso me deu um start, né, um clique. Eu falei, poxa, então a nutricionista, vou até a casa do senhor, da senhora, para lhe ensinar, para lhe dar dicas, para mostrar como é que é a forma correta de se preparar um alimento de forma saudável e também saborosa. Porque dieta, para muitas pessoas, se resume a salada e frango. E isso não precisa acontecer. A gente pode comer as coisas que a gente gosta, de que a gente tem por hábito, de uma forma mais saudável. Então, foi assim que eu levei o personal diet para dentro de cada residência, com
necessidades de cada paciente, de cada cliente. Isso é legal porque além de ensinar a pessoa a fazer o alimento, tem todo um bastidor atrás. Aí nesse serviço eu oriento qual é o melhor tipo de panela que deve ser usado, qual é a tábua de corte, como é que pica, como é que corta o alimento para ele continuar tendo o valor nutricional dele. E isso tem dado muito certo. Quanto tempo dura essa orientação, essa capacitação da cozinheira e essa orientação em loco, na própria casa do seu cliente? O Personal Diet tem duração de uma vez na semana durante 4 semanas. Então, eu estabeleço uma tarde toda para ir na casa do cliente. Essa visita demora, em média, de 4 a 5 horas. Eu passo lá a tarde toda, geralmente, porque à tarde a rotina da casa já está mais tranquila. Então, eu passo a tarde toda lá, uma vez na semana, orientando a pessoa mesma, a dona da casa, ou a cozinheira, ou as duas juntas. E isso envolve toda a família? A criançada também adere com facilidade? Como é que é? Como é que tem sido na sua experiência? Cada casa que eu vou é uma realidade diferente, né? Então, eu vou em casas de pessoas que têm crianças, então a gente elabora, executa as receitas para as crianças. Eu vou em casas que têm pessoas que são adeptas à atividade física, então a gente elabora as receitas para essa finalidade. Cada casa que eu vou é uma dinâmica diferente, mas a gente consegue envolver todo mundo. Fala uma coisa para a gente, Mariana. Às vezes, quando você fala em comer bem, geralmente o senso comum leva logo para comer bem questão financeira, de ter poder financeiro. É coisa para a elite. E parece-me que não é bem assim. Não precisa gastar tanto para comer bem, é verdade? Com certeza. A gente encontra legumes, verduras de boa qualidade, com preço acessível para todo mundo. Basta a gente querer e usar um pouco a criatividade também. Quando é que a pessoa percebe, independente do peso, mas quais são os sintomas, quais são os sinais de que a pessoa não está se alimentando bem, independente do ganho de peso? Aí vem as doenças, né? Pode ser uma doença mais simples, uma afta na boca, uma queda de cabelo, né? Uma unha quebrando. Isso já são sinais de má nutrição, de deficiência de alguma vitamina ou algum mineral. Então, é no sintoma mais simplesinho que a gente deve se prestar um pouquinho mais de atenção. Quantidade de vezes que uma pessoa deve fazer refeições por dia. Eu tenho lido que são 5 vezes, outros dizem que é menos. Realmente, quantas e quais as quantidades, quais as principais refeições que a pessoa deve poder comer mais ou menos durante o dia? A gente tem que ter uma média entre 5 e 6 refeições. Quais seriam essas refeições? Café da manhã, um lanche intermediário no meio da manhã, almoço, lanche intermediário no meio da tarde, o jantar e, se houver necessidade, uma ceia. Mas a ceia é um lanchinho simples, é um copo de leite ou um chá, alguma coisa realmente para o organismo começar a adormecer, não precisar fazer digestão. Se eu começo a fazer digestão, eu vou envolver outros hormônios do meu corpo. Então, a ceia é uma coisa bem simples, bem rápida. Mariana, comida e bebida alcoólica, como é que esses dois se resolvem? Não se resolvem, né? Não se não é? resolvem, né? A bebida alcoólica é extremamente calórica, independente de qual ela seja, ela tem um valor calórico muito alto. Uma latinha de cerveja tem em média 350 calorias. Uma taça de vinho? 85, 80, 85. Uma dose de uísque? 110, dependendo, né, se eu coloco água de coco, se eu não coloco, dependendo se eu coloco gelo ou não. Mas independente do número de calorias que cada bebida tem, eu gostaria de saber a respeito de a combinação, né? As bebidas fermentadas, as não fermentadas, quais delas eu sei que não deve, já sei que elas não se resolvem, não se casam, mas um bom jantar com um bom vinho sempre vai bem. Mas entre vinho, cerveja, uísque, essas coisas, quais delas fariam menos mal a combinação? Se a gente pudesse eleger, né, um grau de começar ruim e diminuindo, a cerveja seria o top, né? Porque a cerveja a gente tem glúten, que é um
uma proteína de difícil digestão, que acaba irritando um pouquinho o nosso intestino. Ela tem gás, né, uma bebida gaseificada, então ela causa expansão. E a cerveja a gente toma em grande quantidade, né? A gente não, porque eu não bebo, né? As pessoas acabam tomando em maior quantidade. E eu nunca vi ninguém beliscar, tomar cerveja e beliscar um chuchu, uma cenoura, né? Sempre acaba beliscando uma linguiça, acaba beliscando alguma coisa bem mais calórica. Então, o acompanhamento da cerveja também não é legal, né? E depois a gente vai descendo, né? O uísque poderia ser tomado em 2 ou 3 doses, aí uma vez na semana, não iria prejudicar muita gente. E o vinho, que é recomendado, sim, mas em doses homeopáticas, né? Uma taça de vinho por dia, por conta das catequinas, que são aquelas substâncias boas, são aquelas substâncias que ajudam aí, são antioxidantes, que fazem bem para o nosso coração. É verdade que para o bem cardíaco, o vinho tinto é melhor do que o branco? Isso, a gente tem que ter o tanino, né, que é uma substância também presente somente no vinho tinto, isso é verdade. Mais uma pergunta que eu tenho certeza que o telespectador está querendo saber a resposta. Comer bem, beber bastante água, né, durante o dia, etc., respeitar os horários, fazer aquelas 4, 5, 6 refeições por dia. E com relação à atividade física, o que você recomenda, o horário e a quantidade da atividade física com relação às refeições? Bom, cada um tem que seguir aí, né, o que gosta. Tem gente que gosta de fazer atividade física de manhã, tem gente que prefere ou tem mais disponibilidade para fazer atividade física à noite. Isso aí vai de cada pessoa, né? Mas em relação a uma refeição, por exemplo, deve-se fazer atividade física em jejum ou não? Isso também é uma polêmica, né? Atividade física em jejum aí está numa grande polêmica agora. Por quê? Um grupo de estudos diz que se a gente fizer 30 minutos, apenas 30 minutos de atividade aeróbica, que é uma caminhada, uma bicicleta em jejum, a gente acaba mobilizando maior quantidade de gordura. Por quê? Porque eu estou sem, vamos colocar entre aspas, eu estou sem gasolina no meu corpo, eu não tenho de onde tirar essa gasolina, essa energia, e o corpo vai buscar lá na gordura essa energia. Outro grupo diz que não, que isso vai dar um nó no nosso metabolismo, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência clínica. Realmente, eu indico, sim, que as pessoas que estão acima do peso pratiquem 30 minutos de atividade física e elas estão tendo um grande sucesso. Mas isso é claro, para a pessoa que não tem problema de coração, que não tem pressão alta, é para um grupo específico. Em jejum? Em jejum, em jejum. Né? E se a pessoa for praticar atividade física em qualquer outro horário do dia, que ela se alimente pelo menos de 40 a 50 minutos antes, com refeições leves, evitar proteínas antes. Que proteína? Carne, frango, peixe, porque tem uma digestão mais lenta. Então vai demorar mais. Lembra que eu falei, quando a gente faz digestão, o sangue está para essa parte do organismo, está mais concentrado no estômago. E se eu estou com essa digestão sendo feita na hora da atividade física, vai faltar sangue, vai faltar oxigênio para os músculos. Olha, eu não sei a sua, mas a minha orelha já foi puxada aqui umas 200 vezes durante a entrevista. As respostas que a Mariana tem nos dado são extremamente importantes para atingirmos essa qualidade de vida que todos nós queremos. Temos mais perguntas, dessa vez dos internautas. Nós colocamos na nossa rede social, informando que a Mariana viria ser entrevistada e muitas perguntas apareceram. E ela vai nos responder no próximo bloco. Você dá uma esticadinha de perna, vai tomar um copo com água e volta, porque também nós voltaremos já já. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso.
somos um time, Digé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado. Nós estamos do seu lado. E estamos de volta com o seu Inspirar. Hoje falando sobre nutrição. Personal Diet é a profissão de Mariana Leite, a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje. Nos 2 blocos passados, respondeu perguntas, as mais diversas possíveis, orientando todos nós de como devemos nos alimentar para ter saúde. Agora chegou a vez de respondermos perguntas dos internautas, que quando souberam que íamos tratar deste assunto, participaram do programa. E a primeira pergunta vem de Suzanete de Jesus, que é vendedora e mora no bairro do São Francisco. Ela pergunta para Mariana por que o consumo de glúten faz tão mal à saúde. Com você, Mariana. O glúten é uma proteína que acaba causando uma certa inflamação no nosso intestino. E essa inflamação acaba causando uma irritação nesse intestino e causando uma sensação de disbiose, que é uma sensação de gases, uma sensação de empachamento. E hoje a gente tem glúten em tudo que tem farinha de trigo. Então as pessoas acabam comendo e se sentindo pesadas. A outra pergunta vem de Vanessa Amorim, que é operadora de caixa e mora no bairro do Coroado. Ela manda perguntar a Mariana a respeito do Goldberry. Quais são os reais benefícios do Goldberry e se ele realmente emagrece? O Goldberry é uma frutinha asiática, uma frutinha de sabor bem acentuado, azedo, e ela tem uma grande quantidade de antioxidantes. Então ela é boa para a pele, é boa para o cabelo, e pela sua quantidade grande de fibras, elas causam uma certa saciedade e acaba ajudando no emagrecimento. Não é que ela vai resolver o problema aí do peso, ela vai ser coadjuvante nesse tratamento. Vamos responder agora a pergunta de Patrick Pablo, que é estoquista e mora na Vila Funil. Ele pergunta se a farinha de maca ajuda na reposição hormonal, Mariana. Sim, a maca é uma florzinha cultivada no Peru, né? E ela realmente tem esse poder de ajudar na produção. Ela não produz o hormônio, ela colabora na produção de hormônios. Temos mais uma pergunta da Marla Pontes, que é estudante e mora no Maiobão. Ela quer saber qual a diferença entre os ômegas, o ômega da linhaça e os ômegas do peixe. A gente vai colocar nomes, né? O ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Cada um tem uma função específica. Ninguém é melhor do que ninguém. O legal é a gente juntar os 3, o ômega 3 que a gente tem no peixe, o ômega 6 que a gente tem na linhaça e o ômega 9 que a gente tem no azeite de oliva. Para a gente ter uma boa composição de ômega, seria interessante a gente tomar ou consumir os 3 juntos. A gente já tem esse blend que a gente chama, que é essa mistura em cápsulas. Mariana, eu acredito que todas as profissões são importantes e são abençoadas por Deus, afinal de contas, é uma questão de missão aqui na Terra. Mas, sinceramente, as profissões que lidam diretamente com a vida, elas têm uma importância realmente especial. E a sua é uma delas. Eu quero lhe parabenizar por ter escolhido esta profissão, pelo seu entusiasmo e competência de como você discorre sobre este assunto. Tenho certeza que seus clientes são muito agradecidos a você. Queria que você fizesse uma mensagem final para o nosso telespectador em relação à saúde e também desse o seu contato para que as pessoas possam lhe procurar para contratar eventualmente seus serviços. Eu não sei o que eu seria se eu não fosse nutricionista, porque eu sou simplesmente apaixonada pela nutrição. Não sei fazer outra coisa, meu marido até briga às vezes comigo, só falo de nutrição, só falo de comida. Então, realmente, eu faço aquilo que eu gosto, né? E o meu consultório também está disponível no telefone 3084-2374. E obrigada. Nós é que agradecemos. E você, telespectador, fica mais uma vez com um vídeo de término do nosso programa, na certeza de que nós, mais uma vez, aqui do Inspirar, da TV Guará, contribuímos para que você fizesse uma reflexão
Mas não basta só reflexão, tem que tomar atitude, tem que mudar de vida. Os nossos hábitos alimentares são constatadamente, de um modo geral, não são muito recomendáveis. Mas sempre há tempo de mudar, sempre há hora para recomeçar a nossa vida. E eu tenho certeza que com este programa de hoje você, se está precisando entrar num novo comportamento alimentar, vai começar. E se já está nele, vai ter isto reforçado. Então, muito obrigado pela sua audiência. Fique com esse vídeo instrucional sobre boa alimentação e a gente se vê na próxima semana. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. That was when I ruled the world.